Hoje eu vou compartilhar com você 7 estratégias que vão ensinar você a ficar viciado em estudar. A última vai te surpreender. A primeira estratégia é: tenha uma rotina consistente na hora de estudar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a maioria das pessoas, elas não estipulam um período do dia ou mesmo quantas horas vão estudar. Então, essas pessoas acabam fazendo o quê? Elas acabam incluindo quando dá o estudo na vida delas. E assim fica difícil, porque quando você tem uma rotina, todos nós temos rotina. Então, quando você tem uma rotina, a tendência é você não incluir aquilo que, no princípio, não vai te dar prazer. Agora, se você estipular um período do dia, digamos, eu vou estudar todo dia à tarde, e não só estudar todo dia à tarde, mas eu vou estudar todo dia à tarde 1 hora. Se você não se sente preparado para estudar 1 hora por dia, tudo bem, não tem problema. Começa com menos, começa com meia horinha, usa a técnica Pomodoro, vai ali, marca no reloginho 30 minutinhos e depois disso você vai ter seus 5 minutos de descanso. Então começa com pouco. Começando com pouco, a chance é muito maior de você se sentir motivado a dar o passo seguinte e aumentar de 30 para 45 para 1 hora, depois para 1h30, 2 horas e assim vai. A segunda estratégia é: quebre a barreira inicial. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: muitas vezes quando a gente vai começar um projeto novo, se você não enxerga no primeiro momento as vantagens que aquilo vai trazer para você, você vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade de fazer, de começar. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: começa, dá o primeiro passo. Se você estipulou, por exemplo, que são 1 hora, tá, eu vou estudar 1 hora todo dia, então vou começar com uns 10 minutos. Começa de leve. Se eu estipulei 20 páginas para estudar de um livro por dia, então o que você faz? Lê a primeira. Quando você lê a primeira, sabe, quando você sair da inércia, você está paradão, não fez nada, mas quando você dá o primeiro passo em direção àquilo que você quer, ou seja, você vai lá e, como eu disse, você leu a primeira página, você vai ver que você não perdeu uma mão, você não perdeu um braço, você não perdeu uma perna, então você consegue estudar um pouquinho mais. Muitas pessoas não conseguem estabelecer uma rotina exatamente por quê? Porque tem dificuldade de dar o passo inicial, porque não vê uma recompensa nesse passo, nesse primeiro passo. Né? Para que eu vou começar isso hoje? Deixar para fazer amanhã. Não deixa isso acontecer. Terceira estratégia: melhore o seu ambiente de estudo. Agora, é muito importante que você preste atenção no que eu tenho para te dizer. Elimine as distrações. Dentre elas, as principais distrações estão as telas de maneira geral. E dentre as telas, todos nós sabemos que o celular é muito legal. Nós sabemos disso. O celular é uma ferramenta fantástica. Só que o celular, ele atrapalha na sua capacidade de manter o foco, de manter a atenção e a concentração. Quando você está estudando, geralmente você tem aqui exatamente essas funções cognitivas que precisam prevalecer. E é difícil manter o foco, ou seja, concentrar a minha atenção em algo agora específico, se eu tiver as notificações do meu celular ligadas e ao tempo inteiro sendo apresentadas à minha frente. Fica difícil. Normalmente, até eu mesmo, quando estou estudando e que aparece só a luzinha das notificações de que chegou alguma coisa, eu já desvio o olhar. Então, manter o foco, a atenção e a concentração, por exemplo, só com o celular já é um incômodo, já é difícil. Então, deixa o celular longe. Nessa 1 hora que você estipulou para você estudar, 1 hora, meia hora, o tempo que você estipulou, o que você faz? Bota o seu cronômetrozinho para trabalhar e afasta esses distratores, como por exemplo os celulares. Se você tiver a oportunidade, fica num quarto fechado, onde não tenha ninguém passando, por exemplo, à sua volta. Por quê? Porque os movimentos em torno, dos nossos canais sensoriais, eles chamam a nossa atenção e passam a ser um distrator altamente eficaz. Um outro aspecto importante em relação ao seu ambiente de estudo
o que é que você está fazendo nessa cadeira que não te dá um conforto por uma hora. Ah, mas aqui é a única que eu tenho, não tem problema. Então bota aqui um travesseiro na sua bunda, entendeu? Para você ficar mais macio, ou aqui nas suas costas para ficar mais macio e, portanto, para adequar melhor a sua ergonomia. Então, tente tornar esse ambiente que não é muito, vamos dizer assim, favorável, o mais favorável possível, pelo menos nessa uma hora que você se propõe a estudar. Porque, como eu disse, se você começar a sentir dores, desconforto, a tendência é você começar a perder o foco, a atenção e a concentração, e aí dificuldade para aprender. E o grande barato aqui é que nós queremos fazer com que você seja viciado, e quando é viciado em estudar, você tem o quê? Prazer. Então, ter prazer em estudar passa por ter um ambiente propício no ponto de vista ergonômico e no ponto de vista de eliminação de distração. Uma outra coisa importante quando você vai ficar estudando é ter, por exemplo, água. Traz água para você estar se hidratando, para você não ter que se levantar, né? Muitas vezes você está ali até embalado, mas você está com sede, está com fome, você levanta e você perde o ritmo daquela uma hora que você tinha como rotina diária inclusa dentro das suas 24 horas. Então, ao invés de você estudar uma hora, você vai estudar 55 minutos, 50 minutos, dependendo do número de distratores que você tem, do quanto desconfortável é o seu ambiente de estudo, de quanta sede, de quanta fome você tem. Quarta estratégia, pausas regenerativas. É fundamental para você recuperar, não só fisicamente, mas também recuperar o grau de motivação que você precisa para poder voltar à sua rotina de estudos. Então, o que eu normalmente faço nas minhas pausas regenerativas? Vamos lá. Se eu estudei uma hora, eu não posso ficar fora uma hora, 2 horas para depois voltar a estudar. Geralmente, para estabelecer uma rotina consistente, o que você precisa fazer? Você precisa ter cerca de 1/5 do tempo que você estudou em descanso, em regeneração. O que quer dizer isso? Eu estudei uma hora, dividi 60 minutos por 5. Cerca de 12 minutos eu tenho de descanso. E o que eu faço nesse período de descanso? Normalmente, eu saio do meu ambiente, eu saio da minha sala, eu saio do meu escritório, eu saio do meu quarto de estudos e vou fazer o quê? Eu vou lá para fora. Lá eu vejo as minhas plantas, eu ago as minhas plantas. Uma outra coisa que eu faço que me ajuda demais, principalmente porque, olha só, eu tenho que usar óculos, então já estou com a minha vista um pouco mais cansada. Eu olho para o longe, eu olho para o horizonte, eu olho para aquelas nuvens que estão distantes lá, eu olho para um morro lá na frente. Então eu faço esse exercício e isso ajuda a descansar os músculos da minha pupila que estão contraídos por muito tempo, mantendo o foco naquele texto que, por exemplo, eu estou estudando. Esse tempo de regeneração para uma hora é 12 minutos, como eu falei. É claro que isso é uma média, mas não pode ser muito diferente disso, tá, pessoal? Senão deixa de ser regenerativo e passa a ser tempo exagerado para recuperar. E assim eu vou perder o quê? Eu vou perder o ritmo que eu estou tentando imprimir na minha rotina diária de estudo. Quinta estratégia é recalibrar o seu cérebro em relação à quantidade de estímulos que você recebe. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: diariamente nós somos bombardeados por uma série de estímulos. Muitas pessoas fazem a pausa regenerativa com o quê? Com o celular na mão. Só que isso também gasta energia. Então eu preciso frear o meu cérebro em relação aos estímulos. Sexta estratégia: olhe para as pessoas à sua volta. Isso mesmo, olha para o seu ecossistema, olha no seu entorno e começa a observar as pessoas que fazem parte do seu ambiente. Essas pessoas são pessoas que estão favorecendo o seu desenvolvimento, por exemplo, nessa habilidade de estudo que você está querendo desenvolver. Essas pessoas têm o hábito de estudar também. Elas têm um objetivo, por exemplo, próximo do seu. Elas também gostam de estudar, elas também gostam de ler.
Ou são pessoas que muitas vezes estão a fim só de ir para a balada, de tomar uma, de ir lá no barzinho e passar horas e horas jogando conversa fiada. São essas pessoas? Conta as 5 pessoas que você mais convive e veja se elas têm o perfil que você quer ter. Nós, desde cedo, ficamos observando aqueles que são mais importantes para nós e aprendemos com eles, por exemplo, com nossos pais. Se você hoje não tem pessoas à sua volta aqui, no seu entorno direto, no seu contato físico, então você pode ir no virtual e ache pessoas no ambiente virtual que tenham e que sejam a referência que você quer ser. E aí você comece a seguir os passos e os caminhos. Mesmo dessa forma, é extremamente positivo. Por quê? Porque você está enxergando pessoas que chegaram onde você quer chegar. No meu caso especificamente, você está agora conversando com alguém que gosta de estudar. Não é alguém que está aqui falando de gostar de estudar porque viu um vídeo aqui ou que leu alguma coisa. Não é isso. Eu gosto, eu pratico, eu estudo, eu sou professor há 28 anos. Isso significa que você não consegue ser um professor de nível, por exemplo, superior, de nível médio, de nível básico, se você não está sempre estudando e buscando novas informações. Aliás, esse é um dos motivos que muitas vezes as pessoas perguntam, né? Meu Deus, professor, como é que você consegue estudar tanto tempo? Eu consigo porque eu gosto. Eu quero chamar você para entender. Nós temos a plataforma Metacognição, ensinamos várias ferramentas que vão ajudar você exatamente a se desenvolver para chegar aonde você quer. E dentre elas, aqui agora você está aprendendo como ser viciado em estudar. 7ª estratégia: se recompense a cada pequeno passo que você der em direção ao seu objetivo de ser viciado em estudar. Se você estipulou que você vai estudar 1 hora por dia, no período da tarde, de 2 às 3, de 3 às 4, não interessa. Quando você cumprir o seu objetivo, sinta-se feliz, sinta-se recompensado. Fale isso em voz alta para você. Pô, parabéns, garoto, tu concluiu, é isso aí. Vamos lá, amanhã tem mais. Então, provoque a recompensa. Sinta-se feliz por cumprir aquela pequena etapa dentro do objetivo que você quer chegar, do propósito que você quer alcançar. Muitas pessoas não conseguem manter a consistência exatamente por quê? Porque só veem as vantagens, só veem a recompensa no final. Ela não consegue enxergar que o processo faz parte do contexto, que o processo é o que precisa ser valorizado, porque é o processo que é a consistência. Então, valorizar cada pequeno passo vai manter você feliz e motivado para cumprir a mesma estratégia amanhã, o mesmo comportamento depois de amanhã. Porque se você só esperar o resultado final, isso pode demorar 30 dias, 40 dias, 60 dias para você se tornar um cara viciado em estudar. E tudo que o cérebro entende que é recompensador, ele tende a fazer de novo. Por isso que a maioria das pessoas que são viciadas em algo, elas sempre esperam o quê? A expectativa do prazer agora. A expectativa do prazer nesse momento. Então, se você ensinar o seu cérebro a ter a expectativa da recompensa no final daquele dia que você cumpriu aquela etapa, é praticamente certo que o seu cérebro vai esperar o mesmo comportamento amanhã e depois da manhã. Isso é o que eu disse, vai manter a consistência e assim então você tende em breve, em pouco tempo, ser um cara viciado em estudar e estudar por prazer, pela expectativa de que cada vez que você estudar, você aprende algo novo e se transforma cada vez mais. Se você está comigo até agora, então não deixe de dar o seu like é muito importante para nós, faz crescer e faz também valorizar todo o trabalho que nós temos de pesquisa para poder preparar os vídeos para vocês. Se você gosta dos assuntos de neurociências, então se inscreve no canal, compartilha também com algumas pessoas que podem ter interesse nesse tipo de conteúdo. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo.